Eu entendo que um dos maiores mistérios da vida é o sentido de viver. Por que nascemos? Por que vivemos? O que Deus espera da gente? Qual é a nossa missão? Qual é a missão de uma vida? É necessário ter mais uma vida ou a nossa vida é apenas uma? Eu entendo que são as questões que as pessoas passam a existência toda, a vida toda, tentando buscar respostas para isso. E um dos lugares na qual as pessoas buscam respostas para isso é a religião. As pessoas não buscam resposta para isso na filosofia, na ciência. Todos são aqueles que procuram resposta na ciência. Eu quero saber se eu sou feito do átomo, né, de bóson A ou B. Entendeu? Então, assim, a religião ela tem que se propor a responder isso, né? E as religiões se propõem a responder isso, elas respondem isso para você. Você, na sua religião, a sua religião te traz essa resposta, né? É sobre esse assunto que eu vou falar aqui. A sua religião traz essa resposta? Qual seria a resposta? E como esse aqui é um canal que eu falo de Ifá, eu vou trazer essa informação de o que é esta religião que eu pertenço, Ifá, o que ela traz de resposta para essa questão, o que todo mundo quer, né? Que é simples, mas ao mesmo tempo densa. Então, se você quer saber a resposta sobre isso, nesse assunto, fica aqui até o final. Se não, procure outro vídeo, eu tenho certeza que deve ter algum outro assunto mais leve que te interesse. Eu sou Marcos Ariano Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog, o blog tradicional, que tem textos, né, textos para as pessoas que gostam de ler. E também existem livros na Amazon, podem não ser os melhores livros do mundo, mas tem lá, eu tenho alguns livros, uns 3 ou 4 livros na Amazon que podem interessar os assuntos verticais que eles tratam, ainda não tem um assunto horizontal. Mas é isso. Mas então, feito esse jabá, né? Essa introdução que eu sempre faço aqui, né, que é bom a gente padronizar, vamos ao tema que eu me propus a falar aqui agora. Falar sobre religião, explicar o sentido, né, trazer uma outra visão sobre religião para as pessoas, para tirar um pouco dessa revolta ou da mágoa que as pessoas têm de religião no coração, né, que foi trazida por esse monoteísmo. Mas é um assunto que me diverte muito, ou me entretém, me diverte não, mas me interessa, né? E, inclusive, será assunto de um livro que está quase acabando. Ainda falta um esforço para terminar, mas vai estar disponível mais um livro para vocês lerem, mais sobre um tema mais genérico. Mas esse é um tema que eu gosto. Então, mas eu vou tentar ser, de novo, como eu falo sempre aqui, vou tentar ser objetivo de trazer esse tema, né, do sentido da religião. Eu vou repetir aqui, as pessoas me permitam repetir algumas coisas que eu já falei num vídeo recente, então algumas pessoas podem ter visto, mas eu falei, eu gostei muito e tem a ver com esse assunto e eu preciso falar aqui, tá certo? Que é a questão do que a religião se propõe, como eu acabei de falar, né? do que a religião se propõe a explicar pra gente, né? Então, como eu disse num vídeo recente, a religião se propõe a explicar a nossa vida, o que acontece do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. A religião ela traz para este período de tempo explicações e sentido, para que você entenda o seu papel nesse mundo e exerça esse papel entendendo que esta informação que a religião passa para você é o papel que Deus, né, que a divindade, que Deus espera que você faça. Então, no nosso caso, é o papel que o Olodumare espera que a gente cumpra aqui, né? Então, as religiões, e o que eu disse lá, que é só, a religião é entre nascer e morrer. É esse período aqui. Nenhuma religião, e apesar disso, nenhuma religião fala sobre o pós-vida. Muito poucas informações. Alguns vão, não é verdade? Olha só. As religiões, elas falam sobre a vida, sobre a nossa relação com Deus, com o divino e nós, as pessoas, do período da vida. Elas estabelecem um horizonte para essa vida e dizem o que você pode esperar do ponto que a sua vida deixa de existir. Mas, esse estabelecimento do que vai acontecer após a vida deixar de existir é importante, porque para você mudar a forma como você vive, porque se a sua religião tem uma teologia que diz que você nasce e morre, quando você morre acaba tudo,
olha só, não existe nenhuma motivação para a pessoa que está aqui dentro, nesse período aqui, fazer alguma coisa certa. Porque, olha só, se você fizer certo ou fizer errado, cara, vai acabar naquele ponto lá, isso não tem sentido, né? Não tem existência. Então, o pessoal que é ateu, não tem nenhum motivo. A pessoa que não acredita em Deus, ela não tem nenhum motivo, eu vou exagerando, mas é verdade, para ser uma pessoa boa, querer ser uma pessoa diferente, excepcional. Cara, olha só, o que acontecer aqui, você geralmente é uma ameba, né? Você é um protozoário aí com multicelular, né? Segundo os ateus, nós somos protozoários multicelulares. A gente, um amontoado de células aqui, a gente, cara, surgiu aqui do nada, né? Filho de chocadeira, e vai existir, aí quando acabar, acabou. Porque vai perder a sinapse, aí morreu. Então, assim, qual é o sentido que você dá na sua vida para você viver de uma forma, ter um objetivo maior, se dedicar a outras pessoas, se dedicar a você mesmo, se dedicar a melhorar o mundo que você existe? Qual a motivação que você tem? Assim, eu não consigo enxergar. Você pode dizer, não, você faz isso porque deve, porque é o certo. Não, olha só. Essas pessoas que não acreditam em Deus, elas fazem isso porque tem o outro lado das pessoas religiosas que dizem que a sociedade você deve se comportar daquela maneira. Aquelas pessoas olham aquele comportamento, tá, eu vou seguir esse comportamento, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, mas eu vou seguir esse comportamento. Então, olha só, na existência inteira da humanidade, na existência toda, quem trouxe valores, ética e código moral foram as religiões. E quanto mais as religiões floresceram e expandiram, mais o tecido humano, o tecido social, né? O tecido social foi se consolidando com esses valores. As pessoas reclamam muito, não, esse é a ética, ou sei lá, valores judaico-cristão, como se os judeus se incomodam um pouco, né? Mas, enfim, deveria ser, eu acho que fazer uma parte aqui, né? Estão valorizando demais os judeus, na realidade não tem nada de judaico, é cristão, é a ética, é a moral cristã. Essa que você adotou. A judaica, cara, é o problema dos judeus, cara. Sério. Então, esta ética que foi colocada é que as outras pessoas adotam. Então é muito fácil você ter um parâmetro aqui trazido para esse grupo, aí você está nesse grupo aqui, aí eu vou seguir também. Então você segue, não, mas eu não acredito em Deus, tá certo? É igual a você ter na sociedade aquelas pessoas que, não, eu quero me ver à margem, eu não quero ser uma pessoa produtiva, eu vou ficar aqui no campo só plantando florzinha, não sei o quê. A pessoa cria uma vida dela no campo completamente independente, mas que na verdade ela é totalmente dependente da outro lado da vida, porque as pessoas que vivem vida normal, nas cidades, produzindo, trabalhando, com obrigações, não sei o que, são elas que mantêm essa coisa toda funcionando, as pessoas sustentadas, para que essas aqui, um contingente muito pequenininho possa se dar o luxo de viver olhando a natureza, não sei o que. Essa é a minha visão sobre isso, né? Então, as religiões são importantes para trazer aqui, mas aí, como eu estava falando, eu caí em vários galhos aqui, né? Esse assunto me motiva a falar, né? Então, a questão do que eu estava falando, antes de ter caído no lado dos ateus, foi que a questão do pós-vida é importante para quê? Para te comprometer com o que você tem que fazer na sua vida. É o sentido de você saber que existe um pós-vida que faz você mudar seu comportamento. Mas nenhuma religião, essa religião de fato, como é? Não, essa religião de fato, ela não tem nenhuma informação de como é o pós-vida. Tá? Não é mas existem outras que têm. Eu acabei de citar isso aí. Realmente, se você for pegar lá o Enomelis, se for pegar outras religiões babilônicas ou persas, você vai encontrar, ou mesmo a religião grega, né? Tem lá o Hades, você vai encontrar egípcia, você tem descrições do pós-vida sendo bom ou ruim. Você tem lá o pessoal dos hindus, também tem uma descrição, não, é a terra dos juncos, isso é dos egípcios, a terra do junco é a terra do negócio, mas é assim, é alguma coisa genérica, não tem detalhe o que acontece lá e nem porque você está aqui, né? Então, eu só quero deixar claro, eu gostei desse exemplo, porque, olha só, religião diz respeito à vida, assim como essa nossa relação com Deus, divindades, né, que a gente tenha, tudo tem relação com a vida, não tem relação com pós-vida. Isso só existe porque a gente existe aqui. E eu queria terminar esse pedacinho dessa fala, tem mais coisas agora para falar, né? Mas dizendo o seguinte, que o sentido da religião é esse, é nos ensinar como devemos viver.
qual deve ser a nossa atitude em relação à vida e o que Deus espera da gente. Então, Deus espera da gente. Então, toda religião transmite mensagens. Alguns dizem que transmite a palavra de Deus. Olha só, eu não vejo assim não, eu vejo que transmite mensagem de Deus. Mas tem gente que acha que religião, né, aí é uma visão muito pobre, obtusa, do sentido de tudo que eu estou falando aqui. Tem gente que acha que religião ensina você a amar a Deus, que o importante é você amar a Deus para você ser salvo do inferno. Porque tem gente que planta essa história. Não, quando acontecer lá, se você não foi uma pessoa muito correta aqui, você vai para o inferno passar o resto da sua existência, da existência infinita, né? Sofrendo. Tem gente que acredita. Vamos deixar o pessoal acredita. Mas, e aí a religião passa a ser em vez de ser, como eu falo aqui, né, uma orientação de como você viver, como você se relacionar com a sociedade, como se relacionar com o mundo, né? As pessoas em si, né? Ser essa transmissão da gentileza, da solidariedade, né? Não, passa a ser instruções de como amar a Deus, para que você, amando a Deus, você se salve. Ou seja, é essa conotação individual, né? Olha só, você ame a Deus, aí para você amar Ele muito, porque Ele quer ser muito amado por você, aí você vai se salvar, tá certo? Enquanto tem outras religiões que não. Ame as pessoas que estão em volta de você, traga o bem, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então essa tem essa questão do sentido de vida, né? Então a religião, só para concluir esse segundo arquinho aqui, é isso, são instruções de Deus de como a gente deve viver a nossa vida. Por isso que uma religião é importante, e por isso que ser ateu é uma coisa ruim, que não contribui com a sua vida. Você é uma pessoa, por isso também que você falar que você ser o semi-ateu, né? Você dizer que não, eu acredito em Deus, mas não gosto de religiões. Cara, você não entendeu o que é Deus e nem entendeu o sentido da religião. Né? Se você não entendeu a religião, você não entendeu o sentido de Deus. Você só se coloca numa posição de não, pelo contrário, você se coloca numa posição, eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos, né? Você se coloca numa posição de não querer se submeter a esses valores, essa ética, essa moral. Você não quero me submeter. Eu quero ter sempre razão e Deus vai sempre concordar comigo, né? Porque ele vem daquela, provavelmente vem de cristianismo, né? Desses protestantes malucos, que não, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo, então basta eu pensar que Ele me ajuda. Vai passar a vida toda assim, nunca vai ser ajudado em coisa nenhuma, né? Bom, então são os dois casos. Então, encerrando esse arco aqui, falei o primeiro arco, falei o segundo arco dizendo que a vida é para o da orientação. Aí vamos para o terceiro ponto, que é a questão do pós-vida, né? O que acontece no pós-vida? Ninguém sabe, olha só. Aí é o outro ponto importante, é o terceiro arco que eu queria fechar. Vou abrir e vou fechar. Que é só, no que pese, temos várias religiões aqui, ó, nascimento, morte. A gente tem várias religiões aqui, ninguém, na verdade, sabe qual é a certa, qual é o pós-vida certa, qual é o comportamento, ninguém sabe. O que a gente sabe é informações que cada uma traz. Quem tem um mínimo de bom senso e inteligência, percebe as similaridades, as compatibilidades entre elas, percebe as diferenças naturais de interpretação humana das mensagens de Deus que se configuram em religiões um pouco diferentes, explicações diferentes, e essas diferenças pouco que vale, porque o que importa é o objetivo final de nos fazer um mundo melhor, uma comunidade melhor, né? Então essas são coisas menos relevantes, tem razão, mas ninguém sabe de fato qual é o certo, o que acontece no depois, o que vai acontecer. As religiões todas são teorias. E você tem que. E aí você tem que escolher uma delas, teorias, né? Porque a gente diz assim, escolha uma delas. Claro que tem um monte de gente que diz, não, só a minha é certa. Mas a vida toda foi assim. A vida toda não. Essa corrente acha que isso aí está certo e as outras todas não estão. A gente não acha assim, né? A gente acha que eles podem achar o que eles querem e a gente continua achando, né? O que a gente pensa que é o correto. Mas ninguém de verdade sabe qual é o certo. Se esse cara aqui diz, não, eu sei porque foi Deus que me disse, cara, assim, a gente precisaria falar aqui mais uma hora sobre isso e eu explicaria que não, Deus não falou nada com ele. Ninguém falou com ele, né? Então, assim, mas é isso, a gente não sabe. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesse arco aqui perdão. O que eu estou querendo dizer aqui nesse arco aqui você tem muitas religiões, como eu disse, vou repetir, com visões similares, muito compatíveis. As variações são basicamente humanas do entendimento, mas então, no que pesa essa toda compatibilidade, ninguém sabe o que está certo. Por quê? Porque ninguém lembra do vai e volta. Aí cada religião tem uma explicação para isso, para fazer. E naquele vídeo que eu fiz
uma leitura do Hamlet que eu quero fazer aqui. Vou repetir mais uma vez o trecho do Hamlet, porque isso é uma questão importante, né? Isso está no Hamlet, né? Ato 3º, cena 1, que é a questão do ser ou não ser. Eu vou explicar para vocês. Vou ler só um pedacinho aqui, mas eu acho importante ler, porque também eu vou ler outra história de Fá aqui. Então eu estou lendo o Hamlet, depois eu vou ler Fá. Você podia estar lendo aqui algum mito grego, mas vou ler só isso aqui. Então vamos lá, tá aqui, né? Eu estou sem óculos, mas vou ler de qualquer maneira, né? Vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. Isso é o Hamlet falando, né? Falando para Ofélia, para Polônia, está falando para o rei, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta pôr-lhes fim? Morrer, dormir, não mais. Dizer que rematamos com um sono, a angústia e as 1000 pelejas naturais. Herança do homem, morrer para dormir, é uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. Aí eu vou pular aqui uma série de coisas que ele vai escrevendo, depois eu explico, né, a parte pessoal que eu queria falar. Quem levaria fardos, gemendo e suando, sobre a vida fatigante, se o receio de alguma coisa após a morte, esta região desconhecida, cujas raias jamais viajante algum atravessou de volta, não nos pusesse atônita a resolução, nem nos fizesse tolerar os nossos males, de preferência a voar para os outros não sabidos? Essa é importante, é a grande questão, né? O que devemos fazer? Vamos ficar aqui aturando, sofrendo, lutando? Ou desistimos uma vez e dormimos e morremos, né? O que nos impede de fazer isso é não sabemos o que tem depois, né? A vida após a morte é desconhecida. Então Hamlet já dizia essa informação que é importante. Então eu gosto desse trecho de Hamlet. Eu gosto muito também porque foi utilizada, né, no Star Trek 4, né? Em que ele mudou um pouquinho, diz isso, o futuro é a terra desconhecida, né? Muito bacana a pegada que ele fez, ficou muito legal, muito legal. Mas então eu gosto desse trecho, estou falando sobre essa questão do desconhecimento, não quero falar de Star Trek aí não, desconhecimento. Aí eu queria trazer para vocês uma coisa que, cara, foi um Odu que eu saiu para uma pessoa, eu acabei estendendo, né, encontrando uma fonte, um verso bacana. Esse verso eu vou mostrar a fonte. Esses versos estão nessa fonte aqui, nesse livro aqui, ó, Odu e Fá, não sei se estão vendo. Então, esse livro aqui é interessante porque ele é fininho, né? Porque ele não tem todos os Odus, ele tem só alguns. A gente tem que ficar aqui catando no final, né? Não tem nem título, tem que ficar fazendo um resumo no final para saber o que tem e o que não tem aqui dentro, né? Mas o que tem dele, o que eu gosto desse aqui, porque o que tem dele é muito bom mesmo. Então, esse é uma fonte muito cara, muito preciosa para mim, tá? O autor é o Maulana Karenga. E o próprio Abimbolá que fez o prefácio aqui dele, né? Isso é uma fonte antiga, tá? Com verso bem bacana aqui, bem bacana, estrutura de versos, bem estruturados, assim, com bastante autenticidade isso aqui, tá? E tá no Du, né? Aí o que eu encontrei, isso aqui tá no Du Hiroshi Iori, né? Só para saber a referência, né? Infelizmente os cubanos não sabem nada disso, né? E aí, nesse verso, eu vou ler aqui, aí para não falar que eu não leio e falo, eu vou ler aqui o verso, assim como, veja bem, olha só, assim como a gente lê Hamlet, você tem que entender o sentido que está ali, e faz a mesma coisa, eu vou te contar a história, depois eu vou te contar a história que está, fazer as explicações, mas eu vou primeiro ler a história do verso, que eu acho que é importante, né, fazer as pessoas, muita gente se interessa por Fá, e tem que entender como as coisas estão escritas, como é que a gente puxa o conhecimento de Fá, não é uma coisa muito fácil não. Mas eu vou ler agora, tá certo? Vou ler agora. Então, está no Odu, nesse capítulo, como eu falei, né? Então, o verso diz assim, já vou ler traduzido, não vou ler original, tá certo? Né? Já traduzi, já quebrou, vai todo mundo aqui, ó. Então, permita-nos fazer as coisas com alegria, isso é muito importante, isso se repete várias vezes nos versos desse Odu aqui, né? Os que querem ir, devem ir, os que querem ficar, fiquem. Certamente, humanos foram escolhidos para trazer bem ao mundo. Aquele que tudo sabe
interpretou Ifá para Orumilá. Essa é uma característica importante de Ifá, né? Que o próprio Orumilá ouve os conselhos de Ifá, que isso não distancia, né? Orumilá, apesar de ser a divindade, ela consulta Ifá, né? Então o Ifá é uma sabedoria que, em princípio, você pode entender que vem de Olodumare, né? De Deus. Continuando, disse que as pessoas do mundo viriam perguntar uma determinada questão. Olha só, já está prevendo o que vai acontecer. Orumilá ouviu e concordou. Você acertou. Um dia, todo tipo de pessoa se reuniu, as boas e as más. E quem são as más? Aqui tem as que não permitem o bem na vida de outras pessoas. Muito bacana essa definição, né? O que são as pessoas más? Foram a Orumilá, todos foram. Disseram, ir e voltar à Terra nos cansa, Ir e voltar à Terra nos cansa. Permita-nos ir e descansar no céu. Está dizendo o seguinte, olha, não quero mais renascer, né? Depois eu vou explicar aqui. Orumilá disse, você não pode evitar ir e voltar. Ó. Até você trazer a boa condição que Olodumare organizou para todo o ser humano. Vou voltar nesse ponto. Depois disso, vocês podem descansar no céu. Eles perguntaram qual é a boa condição. Orumilá disse, a boa condição é um mundo bom. Um mundo onde existe pleno conhecimento de todas as coisas. Felicidade em todo lugar, vida sem ansiedade ou medo dos inimigos, sem disputas com cobras e outros animais perigosos, sem medo da morte, doença, litígio, perda, magos, bruxas ou espíritos, sem medo de ofensas, de água e fogo, e sem pobreza e miséria. Devido à sua sabedoria e o seu desejo natural para o bom caráter e sua força interior, as coisas que necessitam trazer as boas condições do mundo são sabedoria que é necessária para governar o mundo, sacrifício, caráter, o amor de fazer o bem às pessoas, especialmente para as que precisam, e todos os que buscam assistência da gente. É a ânsia e a luta para aumentar o bem ao mundo, e não deixar que todo o bem ser perdido. As pessoas continuarão a ir e voltar ao mundo. Então, enquanto isso não for atendido, as pessoas continuarão a ir e voltar ao mundo. Até todas as pessoas terem alcançado a boa condição. Assim, quando os filhos de Oduduwa se reunirem, aqueles escolhidos para trazer o bem ao mundo serão chamados de seres humanos ou os escolhidos. Caraca, isso é muito legal nesse verso, né? Fala a verdade. Aí tem uma segunda parte do verso que fala sobre você equilibrar a doçura e o amargor, né? Que a vida ela faz parte dessas duas coisas, da doçura e o amargor, e sem o amargor você não saberia o quão doce é a doçura. Ele dá uma explicação aqui que eu não vou discorrer porque é uma outra parte do entendimento. Então, eu li a parte do Hamlet, li esse negócio aqui, e o que tem aqui de importante, né? É que eu falo, antes de comentar, eu quis dizer o seguinte, teve uma vez que eu fiz uma comparação da balança de Osíris, né? Aí alguém comentou, não, que eu romantizo muito a religião, que a religião é simples e tal, mas não é que eu romantize, é que ele não falou mal de mim não, ele elogiou. E assim, mas olha só, essa religião ela tem uma sofisticação, não é à toa que eu estou nela, né? Existe uma sofisticação, existe uma teologia bem plantada, bem estabelecida. A gente não sabe a origem disso, mas ela pode ter sido cópia de algumas coisas, talvez, mas não importa. Existe uma mensagem de Deus que nessa religião se materializou nessa teologia. Eu só lamento que as pessoas não consigam passar, mas existe uma visão do mundo e do sentido, explicações sobre isso que são fabulosas, assim, fabulosas, que me impressionam. Eu tento aqui fazer o maior esforço possível para transmitir isso para vocês, essas coisas que me impressionam. Tá? Aí você encontra aqui nesse verso essa explicação do sentido de por que as pessoas nascem. Então as pessoas procuram, por que eu tenho que vir nascer? Você fala assim, olha, você vai ter que vir nascer? Continua, como obrigação, até que vocês façam esse mundo ser um mundo bom, ele dá todas as qualidades. Então ele diz o seguinte,
que o nosso destino é nascer e renascer até que a gente consiga fazer o mundo ser um mundo de felicidade, de prosperidade, que todo mundo se sinta bem. Ou seja, então, enquanto a gente não tiver feito isto no mundo, a nossa missão não estará encerrada. E isso é interessante porque vai ao encontro daquela história dos orientais de Sansara, né? De você vive, de você evoluir, parará. Sendo que lá, eu não gosto, no que pese eu falar sempre no Sansara, porque é um conceito interessante, né? Dá muito mais pelos hindus que o budismo, porque os budistas eu não gosto muito dele, porque o budista, eles tiveram uma interpretação no qual você vira um Deus, né? Ou seja, nós aqui somos teístas, então a gente entende, não, Deus aqui, nós estamos aqui, então o negócio. Lá não. Lá eles querem transformar o homem em Deus, então o homem vira o próprio Deus, né? Porque o outro virou. Então, assim, eu acho que tem uma coisa um pouco distorcida do sentido, né? Então aqui, mas tem essa questão do Sansara, as pessoas perguntam, pô, aí vem os espíritas, não, você vive, você evolui, quando você evoluir, você vai para outra dimensão. Essa visão do espírita não foi uma visão, ele copia um pouco dessa visão do Sansara, mas é diferente, essa visão espírita aqui, do kardecista que tem aqui, da evolução, e você vai para um outro estágio e não evolui mais. Olha só, é uma variação do Sansara, assim, uma cópia diferente. Se você for ver o Sansara Karma e Dharma, não tem, olha só, Sansara Karma e Dharma não tem nada, assim, é diferente do que os espíritas formataram aqui. Eles formataram uma outra coisa. Como eu disse, são entendimentos humanos. Eles viram lá e resolveram fazer uma conveniência aqui de colocar esse sentido. Mas isso aqui contraria esse sentido de ser essa coisa pessoal. Eu sempre bato muito forte nisso. Esta religião, ela não é voltada, é assim, ela é uma religião voltada para o indivíduo, mas orientada para a sociedade, para a família. Eu sempre digo o seguinte, o que é uma... Aqui reforça isso. O que é uma pessoa se você não traz o bem ao mundo, se você não exerce a sua utilidade ao mundo? Ela diz assim, o sentido do ser humano vir é ele trazer o bem. Aí essa última frase é muito importante, que ele diz aqui, aqueles escolhidos para trazer o bem do mundo serão chamados de seres humanos, Enyan. Isso é muito importante, isso aqui. Assim, tem um Achoei aqui muito legal para falar aqui, mas não quero estender muito o vídeo, né? Mas ele dá esse verso, dá essa importância dos seres humanos serem os escolhidos, Enyan. Nós somos os escolhidos. Para quê? Para trazer o bem ao mundo. Para fazer o mundo um lugar melhor. Aí você vai dizer, mas isso não é verdade, o mundo é ruim. Não, assim, o mundo não é ruim. O mundo hoje é muito melhor do que já foi há muitos anos atrás, há séculos atrás. Cada vez mais, pela própria influência da religião do trabalho, o mundo melhora em termos de igualdade, tolerância, de entender melhor as pessoas. Mas não está bom, sim, mas esse é o nosso trabalho e vamos continuar vindo e voltando, até que a gente consiga trazer essa igualdade. Então, se a gente quiser abreviar essa igualdade, nós temos que acelerar esse trabalho que Deus para o qual Deus nos fez os escolhidos para podermos fazer isso aqui. Entendeu? Então, por que eu estou repetindo com entusiasmo isso? Porque você quer saber o seu sentido? A religião, esta religião, nos versos, você vai pensando e você vai descobrindo essas informações. Eu tenho aqui um fichário meu que quando eu vou lendo Yondu, eu vou anotando essas mensagens importantes teológicas que estão aqui. Tá aqui. Que eu vou pensando em Yondus, que eu falo assim, tá aqui. E eu encontro, cara, cada mensagem impressionante que eu vou tirando, juntando esse quebra-cabeça teológico, ele vai se espalhando. Você vê que tem tudo a ver, né? Essa junção do Hiroshi com o Iori, ela tem todo o sentido de estar aqui. A gente pensa, ela podia estar no Meiji, poderia, começa com o Hiroshi e termina com o Iori, ou seja, então tem a ver, está correta, ou seja, esta mensagem, no meu ponto de vista, está colocada no modo correto, né? E isso tira um pouco aquela coisa. Existem mensagens estruturais em Omodu? Tem. Existem muitas mensagens estruturais importantes em Omodu, assim como o Chetuá. Entendeu? Então tem essa mensagem aqui, mensagem importantíssima, porque nos coloca, explica para você qual o papel do mundo, explica o que Deus espera de você. E ainda mais importante, nos torna os escolhidos, e ainda traz a questão aqui do livre-arbítrio, porque ele diz o seguinte, as pessoas têm que fazer o que quiser. E essa é uma informação importante.
Você não é obrigado a fazer, você pode fazer se quiser. Lá no início eu falei, quem quiser fazer faz, quem não quiser fazer faz. Mas o fato de você ter uma missão e você decidir, não vou fazer, ou eu tenho que ser uma pessoa de bom caráter, eu não vou ser, isso faz parte de você exercer o seu livre-arbítrio. Isso não significa que você não vai ter consequências de você ter escolhido o que não é certo. Por quê? Porque tem o julgamento do pós-vida, né? A balança de Osíris. Né? O julgamento do pós-vida vai determinar o seguinte: você pode ter feito, exercer o seu livre-arbítrio aqui as escolhas erradas e você vai ter as consequências para essas escolhas. Esse livro que eu botei a fonte, para certos versos, quando a coisa é muito boa, ele faz ele faz um resumo, ele faz uma explicação. E essa explicação dele é tão boa, tão melhor do que a minha, que eu vou ler. Eu queria falar para ler a dele aqui, né? Então, qual é a explicação dele? Que esses versos olha só, fala sobre a missão das pessoas no mundo e de que Deus quer que a gente leve o bem. Somos Enian, os escolhidos de Deus, tá? Como escolhidos e filhos de Deus, somos a imagem de sua ética e valores. Olha que frase importante, né? O senso moral de valor humano é trazido através dos versos de Odu, que trazem instruções de respeito, honra e dignidade, e a preocupação com a utilidade social, ou seja, aquilo que eu falei é isso que está no Odu. Eu falo para as pessoas, o que você encontra em verso de Odu? Isso, você não encontra aqui feitiço, malefício, não, você encontra isso no verso de Odu. Se você ler de verdade verso de Odu, e não vai ler pataqui ou esse lixo que tem por aí, você vai encontrar isso que eu estou falando que está aqui, tá? O conceito de escolhido significa atuação ativa. Isso é que é importante. Você foi escolhido. Bom, o que é isso? É para você atuar ativamente no sentido de promover essas coisas que Deus espera de você. Não basta você entender isso, requer ação moral para emular a atuação de Deus. Olha outra frase fabulosa, cara. Não basta ser a imagem se você não for as mãos de Deus. Cara, assim, isso aqui me impressionou muito quando eu fiz isso aqui, quando eu traduzi. Como escolhido, devemos fazer as coisas com alegria. Não se trata de felicidade. O mundo é bom e deve ser constantemente adicionado de bondade, renovado e enriquecimento. Isso é uma coisa importante. Ele diz o seguinte: a gente deve, aqui ele fala assim, nosso destino é viver com alegria, nós devemos fazer o bem e viver com alegria. Essa é uma coisa que eu falo, eu sempre falo aqui, esta é a religião que dá como mensagem de você, seja feliz. Não existe aqui nessa religião a mensagem que você está aqui para sofrer, para expiar, como dizem lá os espíritas, que quer dizer que aqui é um mundo de expiação. De novo, não gosto da doutrina. Uma das coisas é essa, isso não é um mundo, nós não podemos ser a imagem de Deus se não formos aqui as mãos dele para trazer essa ética, essa bondade, o que Deus espera. Como eu digo sempre aqui no meu vídeo sobre o sentido da vida, a gente nasce para ser feliz, nascemos para ser feliz, e aqui são essas coisas que confirmam, a gente encontra a confirmação disso. Eu falo, de onde você tira isso? Eu tiro isso de versos, eu não estou inventando essa coisa para ninguém. Aí ele complementa lá, né? Fala de livre-arbítrio. Temos que aceitar isso, nossa tarefa ou não. Claro que existem consequências para quem rejeita ou age em contradição com a nossa escolha divina. Mas nós podemos e devemos escolher, mesmo se somos escolhidos. É o livre-arbítrio. Faz parte da religião? Faz, não te dá o direito. É diferente você pegar lá como é que é os protestantes aí, que tem a pior teologia do mundo, né? Os caras conseguiram pegar uma coisa que estava boa e conseguiram transformar numa coisa muito ruim. O cara diz, não existe livre-arbítrio nenhum. Cara, de novo, essas pessoas não entenderam a mensagem de Deus, não entenderam o que significa Deus. Elas são tão preocupadas em ficar rezando e querendo ser amado por Ele individualmente, que esqueceram do mundo. A preocupação deles é, vou converter você para que você seja convertido e ame Deus e você se salve. Não é o que está em Fá. Você nasceu para viver e para transmitir isto, todo esse modelo de Deus, você ser a imagem dele e espalhar o bem. Isso está presente não só em todos os versos de Deus. Eu canso de repetir isso aqui. O que Deus espera de a gente é que a gente seja bom, generoso,
que a gente seja solidário, que a gente espalhe a bondade. Quanto mais qualidades Deus deu para você, eu falo isso para pessoas que consultam comigo, dou essa explicação, olha só, você tem, inclusive para a pessoa que saiu esse Odul, falou assim, olha, não basta, porque isso pode ser que o cara está acostumado com o cristianismo, com essas coisas de protestantes e tal, né, coisas de teologia para jumentos, né, perceba só, não basta você ser uma pessoa exemplar, você dizer para Deus, eu tô aqui, eu sou um cara exemplar, tô rezando todo dia. Não, não. Se Deus te dá uma capacidade, se Deus te dá um dom, se Deus te dá uma coisa boa dentro de você, o que Ele espera? Que você espalhe generosamente essas coisas que Deus deu para você, para as outras pessoas que estão em volta de você. Porque Deus gosta de todas as pessoas são filhos de Deus, né? E Deus quer todo mundo bem. Então, se você quer agradar a Deus, você não tem que ficar amando e dizendo para Ele 5 vezes ao dia, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Isso é, de novo, teologia para jumento. O que Deus quer é que você tem que agradar, ajudar as pessoas, solidariamente ajudar. Não é dar dinheiro para ninguém, você tem que ser solidário e dar os seus dons, as coisas mais preciosas que você recebeu. Aí ele continua aqui, repetindo uma coisa que eu já disse, né? O que é uma boa vida, já estava escrito lá, eu já tinha dito, que é alcançar a felicidade, a liberdade, sem medo de hostilidade, sem ansiedade, sem antagonismo, é o bem-estar e sem medo, o bem-estar sem medo de miséria e sem medo da pobreza, tá certo? É isso que a religião transmite. E aí pula mais umas coisinhas, o bom mundo exige esforço, sabedoria, desejo para o bom caráter, de novo, só tem mensagens dizendo que você tem que ter um bom caráter e a força interna ou o poder do desejo de você fazer isso, tá? O conhecimento e sabedoria são as bases para mudar o mundo. E Fá diz isso, ó, o conhecimento, sabedoria, que é sabedoria quando você pega o que você aprendeu e você aprende a empregar junto às pessoas. É isso que você vai mudar o mundo, né? Então, assim, para mudar o mundo é necessário sabedoria, caráter, sacrifício, boas ações, comprometimento, luta, autoentendimento das nossas escolhas, tá certo? Isso aqui. Então, isso que as pessoas falam, tá lá, ó, aqui, ó, em Fá, versinho, façam seus resumos, estudem, as pessoas têm que conhecer os versos. Então, assim, na religião tem isso. Então, esta religião que eu tento passar para vocês, quando eu falo de Deus aqui, como faz sentido, é isso, porque esse tipo de mensagem que está aqui, esta é a mensagem que a religião pode trazer para você. Você tem que esperar isso da religião. Se você está esperando que a religião te traga uma mensagem de como você vai resolver seus problemas, como você vai ficar rico, como é que você vai ganhar um carro, um emprego, olha só, isto é parte do caminho que tem que fazer, mas não é isso que Deus está esperando que você faça. Você tem que ser aquela pessoa que exercita. E essa é a mensagem que a religião traz para você. Ela não traz outra mensagem. Religião não é para fazer você passar o dia inteiro batendo a cabecinha no tapete, no chão, não, rezando, cara, não é isso. Ou botar o livrinho aqui e sair correndo. Cara, só tem a ver quando você exerce. Lembra? Para você ser a palavra, você tem que ser as mãos de Deus, tá certo? Né? Então, era isso que eu queria falar e espero que tenha sido útil. Eu queria trazer esse verso, né? E essas explicações do Hiroshi Yori. Espero que vocês entendam que eu falei tenha tocado e que vocês compreendam qual é o tipo de informação que está dentro de Fá, mas dá um trabalho, né? Porque você tem que pegar esse livro aqui, tem que pegar e traduzir, tem uns versos aqui em Urubá, você tem que assim, dar um pouco de trabalho, mas enfim, é o esforço de fazer isso, né? Porque eu falo sempre, né? E Fá é muito legal, quem quiser vir, venha, mas tem aí uns nomes esforço para você conseguir ser capaz de tirar isso aí. E aí, só para a última frase que eu vou falar, né? É esse tipo de coisa que eu digo aqui, né? Que reforça quando eu falo o seguinte, que se você vai para uma casa de babalaô, né? De Ipefá, você encontra um cara lá te vendendo feitiços, magia, solução de problemas e ebós, vendendo conhecimento, ó, entra aqui, faz um pix, como eu vejo, o pessoal me relata, né, os amigos relatam que tem gente que faz lá grupo de WhatsApp e diz, olha, eu vou te ensinar a fazer isso aqui, faz um pix aqui que eu te ensino quais são as folhas, quais são as rezas,
Se você acha que faz isso, é você ficar preocupado em iniciar pessoas, você aprender como iniciar, você aprender como fazer assentamentos, você aprender como fazer magias para você poder vender aquilo, cara, estas pessoas que estão dedicadas a fazer isso, a ensinar isso, ou seja, o objetivo dela é ensinar isso, ensinar pessoas a fazerem assentamentos, magias, feitiços e qualquer outra coisa que eu falar para resolver problemas, essas pessoas são intrusos, certo? Eles nunca deveriam ter entrado na religião, nunca deveria. Gente que mantém grupo de WhatsApp ou de Telegram para, através de Pix, vender conhecimento, te ensinar a fazer iniciações, assentamentos, essas coisas assim, cara, você está lidando com pessoas que estão no lugar errado. Aquelas pessoas não pertencem à religião, não pertencem à Ifá, jamais serão babalaús, tá certo? Então, um abraço a todos.